Olá, sejam todos bem-vindos à nossa segunda aula online. Eu sou a professora Alessandra Liz. Espero que vocês tenham gostado da nossa primeira aula, pois estou me empenhando ao máximo para fazer dos nossos encontros momentos agradáveis de aprendizagem. Então, vamos às respostas das questões lançadas na última aula. Preparados? Pois eu estou! Então vamos lá, galera! Pandemia! O que é uma pandemia? Pandemia é qualquer epidemia de doença infecciosa. Opa! O que é uma doença infecciosa? Ela é caracterizada por sinais, sintomas e alterações fisiológicos, bioquímicos e histopatológicos decorrente das lesões causadas pelo agente infeccioso e pela resposta imune do hospedeiro. As doenças infecciosas podem ser causadas por fungos, vírus, bactérias, protozoários e vermes. Alguns exemplos são a malária, que é transmitida por protozoário, a AIDS e a dengue, que é transmitida por vírus, o tétano e a tuberculose, que é transmitido por bactérias. E assim vai, né, galera? Mas, voltando, pandemia é qualquer epidemia de doença infecciosa que se espalhe por uma grande região geográfica, como um continente ou até mesmo no mundo todo. Para o surgimento de uma pandemia, são necessárias algumas condições, como o surgimento de uma nova doença na população local, o agente infectar humanos e espalhar-se facilmente. No entanto, a condição básica da caracterização de uma epidemia em pandemia é o agente ser infeccioso. Do contrário, é apenas uma epidemia. Algumas pandemias entraram para a história da humanidade devido à sua grande proporção. Algumas delas quase destruíram cidades inteiras. É isso aí, galera. Então, perguntas respondidas? Espero que sim, né? Agora que já sabemos que as pandemias são velhas conhecidas da humanidade, iremos explorá-las. E, então, apertem os cintos, galerinha, que a viagem vai começar. Rumo ao passado, mais precisamente de 2020, diretamente para 540 depois de Cristo. Vamos lá. Em 540 depois de Cristo, a Europa passava por uma série de transformações na sociedade. Este período é marcado pela transição da Antiguidade Tardia para a Idade Média, mais conhecido período da Treva. Iniciou-se em 476 depois de Cristo, em decorrência à queda do Império Romano do Ocidente, e durou até o século XV, marcado pela fragmentação dos poderes e regionalização. Este período foi responsável ainda pelo crescimento do mundo rural e dos conflitos entre nobrezas locais. A guerra varria o continente por causa da campanha do imperador bizantino Justiniano, que buscava restaurar o Império Romano do Ocidente. Neste cenário difícil, os europeus tiveram que enfrentar a primeira pandemia da história, a chamada Praga de Justiniano. Ela foi a primeira epidemia de peste bubônica, que séculos mais tarde voltou a assolar a Europa entre 1346 e 1352,
transmitidas por pulgas de ratos infectados vindo dos navios. A praga surgiu no Egito, passou pelo Oriente Médio e chegou à capital do Império Bizantino, Constantinopla, em 540 depois de Cristo, matando 5.000 moradores por dia e eliminando metade da população. Estima-se que entre 500.000 a 1 milhão de pessoas da cidade. Grande, hein? A doença se espalhou também pela Síria, Europa e Ásia Menor, atual Turquia. Meio século depois, havia morrido em decorrência da doença entre 25 e 100 milhões de pessoas. É difícil precisar dados estatísticos, mas é possível afirmar que 40% da população de toda a área mediterrânea foi dizimada por volta do ano 600. A peste bubônica, que mais tarde ficou conhecida como peste negra, ataca os nódulos linfáticos, localizados em axilas, virilha e pescoço, que incham e formam enormes bolhas de pus. As extremidades do corpo são atacadas por necrose, e que dava aos infectados uma aparência aterradora, algo como mortos-vivos. Devido à sua mobilidade, as tropas justinianas podem ter ajudado a propagar a doença, mas foram também extremamente afetadas por ela. O exército foi assolado pela praga e até o próprio imperador chegou a contrair a doença, mas sobreviveu. Isso aí então, galera, acabamos de conhecer a primeira pandemia da história. Agora nós teremos o nosso momento estendendo o conhecimento, mais conhecido como deveres. Registre no seu caderno as características da pandemia do coronavírus e da pandemia da praga de Justiniano. E deixe seu like e comentário se você for aluno da Escola Erondina. Até breve, galera! E cuidem-se, pois quero encontrá-los quando tudo isso acabar. Uhul! Valeu, galera!